Salve, salve, meus grandes guerreiros e guerreiras! Aqui é o delegado professor Alisson Rocha. Essa live vai ser uma live no geral, para a gente fazer apontamento das dúvidas, tá? Uma dúvida de eu sinceramente não sei se é aluno, não sei se é um seguidor. Aí ele pergunta assim, eu sei que é o guerreiro. Como direcionar os estudos se houver adiamento da data da prova? Então, olha só que interessante. Se o concurso da Polícia Civil do Paraná for adiado, o que eu faço? Vamos supor que o concurso que está marcado para dia 26 de julho, tá, para ser aplicada a prova objetiva para delegado de polícia, investigador e papiloscopista, vamos supor que o concurso seja adiado. Em tese, o concurso vai acontecer dia 26 de julho. Bom, nós sabemos que o índice, né, de contágio, contaminação do Covid-19, tá, desse vírus, tem sido acima da média nas últimas semanas, né? Todo mundo sabe disso, o noticiário não fala de outra coisa. Então, assim, já foram mudadas algumas programações. O concurso da Polícia Militar aconteceria em junho, já foi postergado o vestibular, que aconteceria mais para o final do ano, já foi prorrogado para o ano que vem. E o concurso da Polícia Civil do Paraná vai acontecer ou não vai? O deputado, se não me engano, no estadual Mauro, ele já se pronunciou mais uma vez, dizendo que o concurso, em tese, vai ser adiado, tá? O concurso não tem nenhuma nota oficial, não tem nenhuma nota formal sobre isso. Mas hoje estava circulando nas redes sociais um print. Tá? E o deputado, o Mauro, deputado estadual, ele estava respondendo a uma pergunta que alguém fez. E ele falou que eles conseguiram, né, o adiamento do concurso, mas não tem data ainda prevista para a aplicação da prova. Isso estava escrito na redação dessa resposta dada pelo preeminente deputado. E aí vem a dúvida, professor, o que eu vou fazer? Ó, o Marcos até se identificou ali, é seguidor. Seja bem-vindo, guerreiro. Ele fala o seguinte, como é que eu vou redirecionar meus estudos? Então, Marcos, a verdade é a seguinte, para os meus alunos, eu estou esperando só a publicação oficial confirmando a prorrogação do concurso, tá? Para eu delinear exatamente essa estratégia, para não deixar nenhuma ponta solta. Para vocês, meus seguidores, incluindo você, eu acredito que você deve manter primeiramente o foco, não deve desanimar. É uma tendência que muitos fiquem desanimados. Isso é um processo natural, mas você tem que brigar contra isso. Você tem que ter em mente que você só vai parar de estudar para esse concurso a partir do momento que você conseguir bater sua meta a longo prazo, que eu sempre falo isso para os meus alunos. E qual é a meta a longo prazo? Exatamente esse detalhe, tá? Você ser aprovado num concurso público. Então, para alguns, isso vai ser uma pancada. Tá? O adiamento do concurso vai ser uma pedrada. Mas para outros, e esses outros, provavelmente conseguirão se manter de pé para concretizar, tá, a sua aprovação. E esses outros vão aproveitar o quê? A situação como uma chance, uma segunda chance de melhorar o ritmo, melhorar a organização de estudos, para chegar lá um dia que a gente não sabe qual será ainda, a partir do momento que for prorrogado o concurso, para realizar uma boa prova, tá? Então eu acredito nisso. Agora, vamos aguardar, ok? De certa forma, acredito o seguinte, a minha opinião é que o concurso vai ser adiado. Eu não estou dizendo que eu queira que o concurso seja adiado, não. Vamos agir com inteligência e interpretar o que eu estou falando. Eu acredito que dentro da atual conjuntura, em decorrência desse alto índice de contaminação e etc., o concurso vai ser adiado, porque outros concursos também foram adiados. O da Polícia Militar foi adiado, o vestibular da Universidade Federal do Paraná
né, que seria, se eu não me engano, em outubro, foi adiado para janeiro do ano que vem. Então, assim, não pode deixar a peteca cair, tá? Não pode baixar a cabeça. Com todo respeito, você se deixar parar porque o concurso foi adiado, você não merece ser delegado de polícia. Se você desanimar porque o concurso foi adiado, você não nasceu para ser delegada de polícia. Não, com todo respeito. Fique onde você está, tá? Fique onde você está. Porque você tem que, para ser delegado, para ser delegada, porra, tem que ter fibra, ok? Tem que ter sangue no olho. Você tem que ter fé na missão. Você só vai deixar de cumprir a missão quando você chegar no final, sentar e fazer a prova. E você vai buscar o seu sonho, você vai buscar sua realização profissional, você vai bater sua meta a longo prazo. Você tem que aproveitar a situação ruim e converter em pontos positivos para você melhorar seu ritmo de estudos, para você organizar os seus estudos mais do que você já vinha organizando, para você potencializar as suas vulnerabilidades que você já identificou, principalmente os alunos que estão fazendo nossos simulados. Isso vai ser uma grande oportunidade. Pô, você já sabe que vai cair, você já sabe as disciplinas, você já sabe os assuntos mais cobrados, você já sabe o perfil da banca, da FUNPAR, ou seja, vocês já têm as principais informações mais chegadas na mão. É só seguir em frente e só parar, tá, quando efetivamente você chegar e fazer uma boa prova para prosseguir para as demais etapas. Você para só na nomeação, não tem história. Você tem que botar isso na cabeça, só vai parar na nomeação. Vamos transformar a situação ruim numa oportunidade. Para alguns, eu até digo, para alguns vai ser uma nova oportunidade, uma nova chance. Olha isso, hein? Então, cuidado. Bom, vamos aqui para mais uma pergunta e resposta. O Tony perguntou o seguinte: e aí, mestrão, de 0 a 100, qual a chance da prova da Polícia Civil acontecer no dia 26/7? Minha opinião. Acabei de falar. Bom, há cerca de 40 dias atrás eu gravei uma live. Tá? Essa live ela está disponibilizada lá no meu YouTube, no meu canal do YouTube. Se você não se inscreveu ainda no meu canal do YouTube, vai lá. É só procurar Delegado Alisson Rocha. E eu falei o seguinte: há uns 40 dias atrás, nós tínhamos 50% de chance do concurso acontecer e 50% de chance do concurso não acontecer. Qual concurso? Polícia Civil do Paraná. Provas: delegado, papiloscopista, investigador. Se você olhar dos 40 dias para cá, mudou totalmente o cenário. Eu falei isso naquela época, naquela live. Isso tudo dependeria de como seria dali para frente em relação à pandemia. Infelizmente mudou para pior. A gente vê aí o cenário atual com um índice de contágio que está muito alto, de mortos está muito alto diariamente. Então hoje, conforme o colega pergunta, de 0 a 100, eu acredito o seguinte: 30% de chance do concurso acontecer hoje, tá? E 70% de chance do concurso não acontecer. Olha só, o nosso aluno Felipe, ele trouxe aqui, tem alguma pergunta aqui no meu story? Ele falou: nenhuma, só elogiar o excelente material de informativos. Muito obrigado, Felipe, pelo carinho. É gratificante quando a gente se dedica, quando a gente compartilha o conhecimento com vocês e dá certo. E o elogio é fundamental, ele funciona como um grande combustível para o nosso trabalho. E sem dúvida, esses cadernos que eu estou compartilhando com vocês de questões de informativos, ele me ajudou muito a estudar jurisprudência. E eu tinha muita dificuldade de ficar lendo e relendo. E assim, eu fico feliz que esteja colaborando de alguma forma para que vocês consigam potencializar a memorização dos informativos no geral, dessas legislações recentes, que esteja ajudando
trazendo qualidade, agregando valor aos estudos de vocês. Eu fico feliz mesmo. Muito obrigado. A seguidora pergunta, o nome dela é o seguinte, Cristiane Leon. Ela pergunta o seguinte, professor, qual o nível da prova de Delta da Polícia Civil do Paraná? Nível médio ou difícil? Então, uma pergunta muito boa, pertinente. Se a gente se basear em pesquisa e análise das provas da FUNPAR, a gente consegue identificar que a banca ela trabalha em 3 camadas. E quais seriam essas 3 camadas? A depender do assunto, da respectiva disciplina, a banca direciona para doutrina, para legislação ou para jurisprudência, com uma preponderância para a legislação. Mas eu volto a repetir, a depender do assunto, da respectiva disciplina, a banca ela trabalha direcionando para a doutrina, ou para a legislação, ou para a jurisprudência. Exemplo, direito constitucional da FUNPAR, cujo assunto seja controle de constitucionalidade, a banca ela trabalha com 2 níveis, com 2 camadas. A parte conceitual, a parte histórica do controle de constitucionalidade e a parte da regra legislativa, assim, constitucional do controle de constitucionalidade. Por exemplo, no concurso de delegado da Polícia Civil de 2007, que a banca foi a FUNPAR, tinha uma questão cobrando conhecimento do candidato do artigo 103 da Constituição Federal, que são aqueles legitimados universais e não universais, entendeu? Então, assim, cuidado com isso. Nos nossos simulados, a gente trabalha com os 3 níveis. Tá? Quem é o nosso aluno dos simulados, quem está tendo acesso aos nossos simulados, sabe o que eu estou falando. Então, no geral, como regra, de 1 a 10, a FUNPAR ela trabalha com um nível de 5 a 6 nas suas provas, como regra, tá bom? Nos nossos simulados, a gente tem trabalhado no nível 7. O último simulado foi nível 8. Por que, professor, essa maldade, professor? Por que isso, professor? Eu fico tão abalado porque minha nota fica baixa. Não se preocupe, eu já falei, certo? Treinamento difícil, combate é fácil. Então, o nível de simulado, normalmente, ele é um pouco mais acima do nível da prova, real da prova, a título proposital, para fazer com que você tenha incidência em erros e obrigatoriamente você volte e faça o mapeamento desses erros, o fortalecimento desses erros e consiga estudar de forma direcionada. Senão você não faria como deveria. E eu vou te contar um segredo que muitas pessoas não sabem. Quando você erra, você consegue aprender muito mais do que quando você está acertando. Você sabia disso? Exatamente. Mas como assim? Quando você erra, você consegue fazer com que o seu cérebro ative um nível de atenção 4 vezes maior do que quando você acerta e cria uma zona de conforto. Então, por muitas vezes, você consegue aprender muito mais errando do que acertando, porque você vai revisar, você vai refazer, você vai ter contato novamente com aquele conteúdo, com aquele assunto, e aí sim você vai ter uma base para que você não erre aquele conteúdo se você tiver contato com ele em um outro simulado ou na prova. Entendeu isso? Interessante, né? E é desse jeito. Vamos lá, grande André. Mestre, tu acha que vai acumular várias provas de Delta no final do ano? Pois além do Paraná, Rio de Janeiro, Pará, pode chocar as datas? Ô André, a pergunta é pertinente, mas eu não acredito que vai haver, em regra, choque de datas não. Mas sem dúvida, tá? Sem dúvida, vai ter um concurso trepado no outro. Um concurso em cima do outro. Isso é certo. Por isso que tem que continuar estudando focado. Vamos lá, uma pergunta jurídica. Eu acredito que seja uma seguidora, uma aluna. Ela fala o seguinte: professor, o informativo 976 do STF
trouxe um caso de tráfico com o princípio da insignificância. Olha, cuidado, minha guerreira, cuidado com as interpretações, tá? Inclusive, nesse material de questões de informativo de minha autoria, eu falo sobre esse tema. O que acontece? Foi um julgado ao qual o ministro Gilmar Mendes, ele se posicionou no seguinte fato: olha, a gente tem que começar a sopesar pequena quantidade de droga. Por quê? Foi em decorrência de uma circunstância do caso concreto, que a mulher foi presa em flagrante com uma pequena quantidade de droga e foi acusado com crime de tráfico. Então, ele se referiu a esse ponto inicialmente. Mas se você observar, ele ali traz primeiro esse adendo, né, para haver a diferenciação quando tiver pouca droga, uma pequena quantidade de droga, para que não haja incidência do crime do artigo 33 da Lei 11.343, a Lei de Drogas. E ele também falou sobre o impacto, né, que a conduta de portar droga para consumo pessoal pode ter, né, no geral, seja frente à sociedade, a periculosidade, etc. O dano ao bem jurídico tutelado. E ali foi um entendimento, se você pegar a soma dos precedentes, tá? Você não pode pegar esse informativo e falar que o STF teve uma mudança de entendimento. Não, você se precipitaria. Se você pegar a soma dos precedentes, tanto do STJ quanto do STF, os entendimentos anteriores, você vai chegar à conclusão, que é a conclusão mais acertada e prudente, que não houve uma mudança, que o STF agora admite a aplicação do princípio da insignificância num porte de droga para consumo pessoal, ou seja, do artigo 28 da Lei de Drogas. Não, isso seria precipitado. Houve sim um entendimento isolado, não houve repercussão geral, então não teve nada com efeito RH omnes. E eu volto a dizer, se você somar todos os informativos, todos os precedentes anteriores ao entendimento do informativo 976 da Excelsa Corte, você vai chegar a uma conclusão cristalina que prevalece que não se aplica o princípio da insignificância, né, que seria a regra, ok? Então, assim, cuidado com isso, tá? Não confunda bife à milanesa com bife ali na mesa. Eita, coisa boa! Marlore perguntou o seguinte: doutor, por favor, você poderia indicar um livro para estudar leis penais especiais? Sim, com certeza. Eu indico os e-books que a gente trabalha nas turmas Serei Delta. Venha fazer parte da nossa turma. Você vai ter acesso a um material de qualidade, esquematizado, com bizu, com questão comentada, direcionado para o que cai na medida certa, necessária e suficiente. Certo? Esse é um material de qualidade, um material que vai levar o seu estudo a ganhar qualidade, vai aumentar seu rendimento. Isso combinado com o método que eu vou te ensinar. Tá bom? Em relação à concorrência, o colega aqui perguntou o seguinte: o estudante goiano deve comer pequi, até pequi com arroz, né? É ou não é, o estudante goiano? Como parar de se preocupar com a concorrência? Com todo respeito, primeiro, toma vergonha na cara e vai estudar. É simples assim. É a fórmula mágica de não se preocupar com a concorrência. Isso eu não estou falando para você, não. Eu estou falando do que eu fiz na época. Tomei vergonha na cara e passei a estudar, focado. Então, eu apertei o botãozinho, né, do foda-se. Não sei se vocês conhecem o botão do foda-se? Eu apertei o botãozinho do foda-se e ficava focado 100%. Eu não estava nem aí se tinha 40 mil, 20 mil, 50 mil. Eu não vou negar, eu dava uma espiadinha, né? Ai, meu Deus do céu! E ó, foco. Estudo. Porra, com qualidade. Com qualidade. Quantidade não é qualidade. E deu no que deu. Hoje sou delegado de polícia, tô tranquilo, tá? E vamos que vamos. Muito obrigado pela audiência de vocês, pela participação. Fiquem com Deus. Um beijo no coração das minhas guerreiras. Um forte abraço para os meus guerreiros.
E vamos que vamos. Fui!